Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, que é o professor Newton de História, e nós vamos dar continuidade em mais um capítulo, né? Vamos falar nesse capítulo sobre colonização portuguesa na América. Nós já conversamos, nosso primeiro capítulo depois das férias foi com relação aí à colonização espanhola e inglesa na América. Hoje a gente começa a falar da colonização portuguesa. Então, basicamente, nós vamos falar aí da história do nosso país, que hoje é um país, no período em que ele era apenas uma colônia. Ele era apenas um território que pertencia a outro país, que no caso, vocês já sabem, era Portugal, certo? Então nós vamos hoje aprender um pouco, esse aqui é o nosso litoral aqui brasileiro hoje, vamos aprender um pouco sobre esse período em que o Brasil foi fortemente aí explorado pelos portugueses. Primeiro, para que a gente possa entender o que fez com que os portugueses se debruçassem sobre a exploração brasileira, a gente precisa entender o que é que deu de errado no comércio que Portugal tinha com as Índias, né? Porque lembra, as grandes navegações começam com portugueses e espanhóis tentando encontrar um novo caminho para chegar às Índias, certo? Tanto os portugueses encontram esse novo caminho, passando lá pelo extremo da África, né? Lembra disso? E começam a comercializar e ganham muito dinheiro comercializando com os produtos da Índia, certo? Então, para que você deixe um comércio e passe a trabalhar com outra área de comércio, é preciso que as coisas estejam em crise, né? Que as coisas não estejam muito boas. Então vamos entender o que é que acontecia entre o comércio de Portugal e das Índias, né? Em Calicut naquele momento. Então olha só, o objetivo, gente, oficial da esquadra que Cabral comandava não era vir para o Brasil. Tá? O objetivo principal deles era fundar um entreposto comercial em Calicut, na Índia. Porém, por alguns motivos ainda não esclarecidos, tá? Aí Cabral acaba se distanciando muito da costa africana e chegando, tá, ao nosso litoral, basicamente ali onde hoje é o estado da Bahia, tá? Isso acontece em 22 de abril, tá, de 1500, certo? A frota de Cabral chega aqui, partiu de Lisboa aí com 13 navios, uma tripulação aí de 1.500 homens. Ao chegar à Bahia, primeiro se deu o nome de Terra de Veracruz. A gente tem aí o que a gente chama de encontro entre dois mundos, né? Que é o encontro dos indígenas com os portugueses, duas culturas totalmente diferentes. Então, óbvio, vai ocorrer estranheza, né? Ao chegar, uma das primeiras coisas que acontece é aqui, ó, o Peruvar de Caminha, esse rapazinho aqui. Esse é o Peruvar de Caminha. E esse aqui é o Cabral. Gente, o Cabral é a cara do Mion, né? Tá? O Cabral ainda jovenzinho. E aqui embaixo o Peruvar de Caminha, que foi o cara que escreveu a carta que depois vai ser mandada para o rei português, dizendo, né, a experiência, o que é que eles encontraram aqui e tudo mais. Inclusive no livro de vocês, na página 19, tem um texto lá embaixo, que é uma parte da carta dele, né, sobre a impressão, a primeira impressão que ele teve do território. Então lá na carta diz assim, ó: vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, a perder de vista. Até agora não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. Nem o vimos, porém a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muito infindas, e esta terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará em razão das águas que tem, né? Aquela célebre frase, plantando, tudo dá. Ou seja,
Pero Vaz de Caminha, perceba a preocupação com ouro, prata, metais preciosos. Nós não sabemos se tem isso aqui ainda, porém é muito vasto o território, perto de vista. Mas a gente sabe que pelo clima, pela vegetação, é bom para o plantio, certo? Então, basicamente, a gente tem aí a primeira comunicação com relação a essa terra que eles diziam ter encontrado, mas que você já sabe, já estudou comigo, os indígenas já estavam aqui, então ele não encontrou nada, né? Ele só chegou aqui e depois tomaram posse, certo? Gente, a partir daí, Cabral fica poucos dias aqui, depois ele volta à sua trajetória normal, tá? Para a Índia. Porém, a gente começa o período da história brasileira que a gente chama de período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Então a gente vai entender o seguinte: em 1500 chegaram os portugueses, porém a nossa colonização não começa em 1500. Os portugueses não tomam posse da terra em 1500. Demoram aí 30 anos para que os portugueses de fato tivessem a ideia aí de efetivar a colonização, certo? Então, nesse período de 30 anos aí, que a gente chama de pré-colonial, a gente tem dois tipos de expedições sendo enviadas para cá. A primeira, as expedições de reconhecimento. Como o próprio nome diz, o objetivo dessas expedições era tentar reconhecer o que é que dava para explorar aqui, o que é que tinha de riquezas, certo? Era esse o objetivo. Depois vieram as expedições chamadas de expedições guarda-costas, que o objetivo já era a proteção do território, tá? Não deixar que outras nações viessem e tomassem conta. Mas efetivamente o comércio, a colonização ainda não havia começado, certo? Então vamos lá entender a crise do comércio com as Índias. Primeiro, gente, no início das expedições marítimas era só Portugal e Espanha, tanto é que eles dividiram lá o mundo com o Tratado de Tordesilhas entre as duas nações, né? Porém, com o passar do tempo, outras nações também vão passar a entrar nesse processo aí de exploração marítima. Tá? Inglaterra, Holanda, França, foram aí algumas, e essas nações não concordavam com o Tratado de Tordesilhas. Claro, como é que o mundo vai ser dividido entre portugueses e espanhóis? Então essas nações não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Outro problema, gente, é que basicamente o gasto que Portugal tinha com a manutenção da frota para o comércio com a Índia, ele era muito alto. Alguns historiadores afirmam que um navio conseguia fazer apenas uma viagem de ida e volta. Então tinha que ser um comércio que conseguisse render lucros extraordinários. Além disso, os naufrágios eram comuns, né? A manutenção das feitorias. O que eram feitorias? Eu já falei isso para vocês, mas vou reexplicar, né? Feitorias eram espécies de galpões que eles construíam em suas colônias, onde eles armazenavam produtos nesses locais para depois serem embarcados. Então a manutenção, claro, você tem que vigiar essa feitoria para ela não ser assaltada, né? Então essa manutenção também era cara, pagar por essa proteção também era cara. Sem contar na pirataria, né? Que acontecia também, nos riscos de ser assaltado. Ou seja, com o passar do tempo, gente, o lucro com os produtos vindos da Índia e o gasto para conseguir esses produtos passou a diminuir essa relação. E aí, o rei português, as coisas começaram a deixar de ser tão vantajosas quando comparado com o início, quando eles começaram esse processo, certo? Então aí por isso a gente tem em 1530 a ideia de começar efetivamente a colonização. Até porque, gente, os franceses, lembra que eu falei Inglaterra, Holanda e França, que já estavam nesse processo e não respeitavam
essa divisão do Tratado de Tordesilhas, eles começaram a traficar o pau-brasil, começaram clandestinamente aí a invadir regiões do Rio de Janeiro, do Maranhão. Inclusive, os portugueses tiveram que expulsar os franceses do Maranhão. Ou seja, ao mesmo tempo em que o comércio com a Índia está em crise, tá? Porque os gastos para manter esse comércio estão ficando muito altos, você tem aquela que poderia ser uma colônia começando a ser invadida por outras nações. Então tudo isso faz com que os portugueses aí se atentem mais para o território brasileiro e para a efetiva colonização, certo? Continuando aqui, contatos, escambos e feitorias. Gente, nesse primeiro momento, nós vamos ter a exploração da árvore chamada pau-brasil, certo? Você já sabe disso também. Da árvore se extraía uma tintura avermelhada que era usada para tingir tecidos. A madeira era resistente, enfim, era uma árvore muito comercializada, muito valiosa, e a princípio foi o principal produto que os portugueses bateram o olho: isso aqui dá dinheiro, bora levar isso. Porém, eles procuravam outras coisas, né? E aí a gente tinha, né, na Mata Atlântica uma grande quantidade dessa madeira, e é aí que tem início, ainda nesse período colonial, que a gente chama de exploração predatória das riquezas naturais. Grande parte do desmatamento que não retrocedeu da nossa Mata Atlântica acontece nesse período da exploração do pau-brasil, certo? Ora, é óbvio que os indígenas vão participar desse processo, né? Até porque os portugueses não tinham conhecimento da mata. A princípio, gente, a relação entre portugueses e indígenas é uma relação amistosa, porque os portugueses não têm conhecimento da mata, não têm conhecimento onde estão as riquezas, então ele precisa do conhecimento de alguém que já vivia aqui, de alguém que de fato conhece a região. A outra questão é a quantidade, tá? Para cortar, transportar, guardar nas feitorias, botar nas embarcações, eram árvores muito pesadas, então a mão de obra tinha que ser um grande número, e isso eles encontraram nos indígenas. Só que nesse momento eles não chegam já querendo explorar, escravizar os indígenas, não. Primeiro eles vão trabalhar com uma troca, né, que a gente chama de escambo, que aí é um comércio baseado em troca, e assim eles conseguem a mão de obra indígena. Então os indígenas fazem determinados trabalhos, como eu disse ainda há pouco, cortam, transportam, armazenam e tudo mais, e em troca eles recebem objetos que para os portugueses não tinham muito valor. E aí a gente entra numa grande discussão, né, que muitos dizem: nossa, os indígenas não tinham lá muita inteligência, porque trocavam produtos que os portugueses vendiam por dinheiro, muito dinheiro, e aí eles pegavam em troca produtos baratos, simples. E não é assim, tá, gente? Na verdade, para os indígenas, as árvores, aquela madeira, para eles aquilo que não tinha lá muito valor, porque tinha muito aqui. E já para os portugueses, os objetos que eles davam era o que não tinha valor, mas cada um precisava. Por exemplo, para um indígena que nunca tinha visto um espelho, aquilo era algo extraordinário, porque era algo que ele não conhecia. Para o indígena que nunca tinha utilizado um machado de metal ou um facão, isso era algo que ele poderia utilizar, era algo diferente. Então para ele isso era valioso. E já para os portugueses o valioso era madeira. Então na verdade não existia aí o enganado, não. O que existiu foi que cada um recebia aquilo que considerava importante. Para o indígena dinheiro não era importante, tá? E inclusive a gente chega na parte da resistência indígena, porque o português queria, inclusive o português chamou o indígena de preguiçoso, e até hoje tem muita gente que acredita nessa ideia de que os indígenas são preguiçosos, quando na verdade eles só não ligavam, principalmente naquele tempo, para acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro, gente. O indígena trabalhava para sua subsistência, ele caçava, ele plantava, ele pescava, para subsistir o seu grupo, para resistência, e não para acumular riqueza,
que era o que os portugueses tinham em mente. Consegue entender essa diferença? Uma coisa é você trabalhar para sustentar, outra coisa é você trabalhar para acumular riqueza. E aí trabalhar todo dia não. O indígena saía, trabalhava, pescava, caçava, voltava, se alimentava e só no outro dia ele ia fazer seus afazeres novamente. E quando chega aqui os portugueses, eles querem impor um trabalho compulsório, porque para eles, quanto mais madeira eles tiverem, quanto mais madeira eles comercializarem, mais dinheiro eles acumulam. E aí muitos indígenas não entendiam isso e acabavam fugindo para o interior, para matas mais isoladas. Muitos acabavam atacando os portugueses, ou seja, vai existir sim uma resistência. E aí essa relação ela começa a deixar de ser amistosa, como nós falamos lá no início, certo? Gente, para vocês fica aí o exercício da página 20, 22 e 25. Qualquer dúvida, podem perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima.